O Desenvolvecast nasce aqui de uma provocação do nosso presidente, do Dr. Reginaldo, e fala que tem que ser a Silvia. Chama a Silvia porque a Silvia que é da Suma Desenvolvimento de Talentos, né? Então tem uma empresa aí especializada na questão de treinamento, do treinamento do empresário, do trabalhador e tal. E uma das coisas que a gente tem trazido, buscado aqui, a Silvia tem identificado também, é a gente trazer exemplos ímpares de empresários aqui no desenvolvimento das suas empresas, né? Por coincidência, tem sido mais mulheres. Será que é coincidência? Que bom. Isso é um sinal importantíssimo aí, essa questão de ser mais mulheres. Mas essa é justamente essa questão. São negócios que são permeados por experiências diferenciadas, né? Então são negócios que dão certo, e óbvio, para a gente, para o Sincomércio, é sempre um exemplo importantíssimo a gente trazer as empresas aqui, que são empresas que dão certo, porque uma das grandes missões de uma entidade justamente é poder dar serviços para outras empresas e mostrar para assim, vem aqui que a gente tem os exemplos para vocês de como fazer para dar certo e tal. Eu particularmente, como consultor da área sindical, já atuei muito, né, na área de saúde e segurança do trabalho, então tenho uma certa familiaridade com aquilo que você faz e sei da importância da atuação de uma empresa como a sua dentro da indústria, dentro do comércio, e não só por um processo legislativo, né, porque eu sempre disse, quando eu dei muita aula para trabalhador dentro de empresa, e sempre disse assim, investimento em saúde e segurança, ele é de fato investimento. A empresa nunca deveria ver isso como um gasto, como um custo, né? Então, eu imagino você, eu queria que você comentasse um pouco assim, o brasileiro ele tem algumas questões que ele ainda tem uma dificuldade muito grande de entender, não deveria ser só por legislação, deveria ser realmente por cultura, falar, bom, eu tenho que ter um plano de ter os equipamentos de segurança. Como é isso hoje com teus clientes, com abrir o mercado para essa questão de entender essa questão do AVCB, né, que eu vejo que é algo que as empresas têm aí uma dificuldade enorme, às vezes, em conseguir ter, e não só porque não consegue, porque não se adapta, mas não consegue porque às vezes fala assim, não preciso fazer esse negócio, né? E para concluir a pergunta, assim, eu estou te perguntando isso porque eu tive essa semana com um grupo de contabilistas e uma das coisas que a gente abordou é o seguinte: hoje tem um sistema do governo federal chamado E-Social, onde tem que colocar todos esses eventos. Aí o pessoal da contabilidade falou assim, não, o pessoal das empresas estão com uma dificuldade danada de mandar. E eu perguntei por quê. Muitos deles acham que não precisa. Não vale a pena. Né? Então eu queria que você fizesse um pouco um comentário nesse sentido também. Olha, muito bom. O extintor e os equipamentos de segurança são obrigatórios. Então, hoje, para você abrir uma empresa, um item obrigatório de documentação é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Você só consegue o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros se você tiver a documentação em dia, se você tiver os equipamentos no local. Então, uma coisa vai amarrando a outra. Mas a gente percebe que os extintores de carro não são mais obrigatórios. E hoje em dia passa despercebido. Poucos vão na empresa por uma preocupação de seguro à vida. Muitos iam antigamente, quando veio a obrigatoriedade, eu lembro que fazia até fila na empresa para o pessoal comprar os extintores de carro. Mas por quê? Porque era obrigatório. A partir do momento que passou a não ser mais obrigatório, nós não temos mais muita demanda dos extintores de carro. Olha eu. Imagina, dos extintores de carro. E eu vejo que as empresas dependem muito do segmento. Então, tem empresas que elas se preocupam muito com a segurança devido ao produto, devido à mercadoria armazenada, devido aos itens que tem no seu processo produtivo. E muitos não se preocupam porque não tem essa importância, mas todos fazem. Pela legislação. Pela legislação. Então, alguns
os extintores, eles têm uma validade, então os equipamentos ficam, né, na empresa durante um período de 1 ano, então ele é um selo do Inmetro e que ele tem uma validade, então anualmente essa empresa precisa fazer a manutenção. E o pessoal é uma das coisas que quando a gente comunica que vai vencer, muitos agradecem pelo fato de nós termos essa preocupação de sempre avisar devido a uma fiscalização e devido ao vencimento do item que tem dentro do extintor, né, do produto, mas muitos já ficam um pouco chateados, porque, poxa, eu acabei de fazer, vou ter que fazer de novo, enfim, existe uma resistência, mas depende bastante do cliente e depende do ramo. Condomínio, a parte condominal, a gente não tem muito trabalho em relação a vencimento, em relação à manutenção, porque são muitos moradores, é um item obrigatório e eles fazem. O comércio de grande porte, existe uma cobrança acirrada em cima deles, então eles fazem. Então o comércio que não dá tanta prioridade são os pequenos e médios, muitas vezes. E são onde pode acontecer um princípio de incêndio, os extintores não estarem dentro da validade, não ter a documentação necessária, não recebe de um seguro. Então, pode ocorrer um fato de... Isso é uma preocupação nossa aqui no Sincomércio. A gente, na verdade, tem desenhado muitos processos voltados a esse pequeno e médio empresário, justamente por isso, porque esse é justamente é o maior empregador, né? Porque se você pegar estatisticamente, do ponto de vista das pessoas que fazem, né, parte do processo, o maior empregador é o pequeno, que o micro, empresários, as pequenas economias que são, porque na verdade você pega as grandes empresas, elas são 5%, né, de um setor como o comércio, por exemplo, e todo o restante é pequenininho, né? Então a gente tem sempre priorizado, agora estamos moldando um processo de divulgação para a gente tentar aproximar essas pessoas, e óbvio, tem que ter aqui, a Santinês já é uma parceira já do Sincomércio, já, né? Faz parte aqui do grupo de empresas do Sincomércio, já conversa aqui conosco há muito tempo, mas poder, e fica aqui já a proposta, viu, Paula? Pensar alguma coisa numa campanha direta junto a essas empresas, usando os canais aqui do Sincomércio para esse alerta da importância da renovação dos extintores, do próprio AVCB, e não só pela questão da legislação, né? Porque tem umas coisas que é bom a gente ter para nunca usar, né? Seguro, né? Então a gente faz seguro pro carro, mas eu nunca bati um carro na minha... Que bom, né? É um dinheiro que realmente a gente aplica ali em algumas questões, e o ideal é que nunca use, né? Que nunca precise utilizar. Então pensar de repente modelar alguma coisa nesse sentido.